boa noite pessoal, começando mais uma live. Hoje é uma programação extra da Maratona da Aprovação no Mestrado com um convidado especial, o professor Felipe. Vamos esperar só uns minutinhos até o pessoal ir entrando e eu vou avisar aqui no nosso Telegram que a gente começou, que a gente já está ao vivo. Vou fixar aqui o tema da nossa live. Quem foi entrando. O professor Felipe já está na área. Boa noite, Paulinha. Boa noite, mãe. Esperar só uns minutinhos até o pessoal ir entrando. Boa noite, Tainá. Boa noite, Leandro. Sejam muito bem-vindos e bem-vinda. Vamos chamar aqui o professor Felipe. Bem, pessoal, para começar, eu queria falar um pouquinho do nosso evento. Hoje a gente está com uma programação extra aqui da Maratona para falar de um tema que é muito importante, e que às vezes as pessoas não dão a devida importância, mas que é muito, muito importante. E hoje a gente tem um convidado especial para falar como que o mestrado pode turbinar a sua advocacia. E vai ser muito legal esse nosso bate-papo. É uma programação extra da nossa maratona que se iniciou na segunda-feira. Na segunda-feira a gente teve a nossa primeira aula falando sobre nossa primeira aula a gente falou sobre planejamento, a gente falou sobre o planejamento ideal, e na segunda aula, que foi ontem, a gente falou sobre os 5 mitos que reprovam a maioria dos candidatos e como é que a gente faz para evitar esses mitos. Então foi muito bacana, as programações estão incríveis. Na verdade, desde semana passada, quando a gente começou as lives de aquecimento, com vários professores que são incríveis. E a cada dia a gente está trazendo cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês. E agora, sem mais delongas, eu vou chamar o professor Felipe aqui para compor a nossa live. A gente já está aqui. Boa noite, Claudinei. Boa noite, Karen, Vinícius, Grace. Show! Muita gente está entrando aí. Sejam muito bem-vindos e bem-vinda. E aí, meu amigo, como é que tá? Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Boa noite, professor Felipe. Boa noite. Deixa eu colocar aqui no nosso suporte aqui para ficar mais tranquilo. Como é que estão as Beleza. coisas? Tudo bem, graças a Deus. Estou muito feliz em te receber aqui. Para quem não sabe, pessoal, uma das primeiras lives que eu fiz com convidados foi com o professor Felipe. E foi muito bacana, assim, a gente teve alguns probleminhas, mas foi muito bacana o nosso primeiro bate-papo. E hoje a gente está tendo essa nova oportunidade aqui, de conversar com mais pessoas sobre esse assunto, que é tão importante. Às vezes as pessoas, eu vejo que pensam, ainda tem aquela crença de que fazer mestrado é para quem quer carreira docente. E a gente vê que o mercado está cada vez mais exigente, mais exigindo mais qualificação profissional. Então, esse é o nosso bate-papo aqui de hoje, o nosso grande objetivo. E para quem está chegando agora, essa é uma programação extra que a gente está fazendo da maratona, da aprovação do mestrado. Amanhã a gente vai ter a nossa terceira aula, onde a gente vai falar sobre as 3 melhores estratégias de curto prazo para que vocês possam turbinar o currículo Lattes de vocês e, consequentemente, impressionar a banca das seleções de mestrado. Ontem a gente falou sobre as 5 crenças, os 5 mitos aí que reprovam a maioria dos candidatos e como que a gente faz para superar. E na segunda-feira a gente falou sobre o planejamento ideal, que tem que ter ali no seu planejamento para que você consiga ser aprovado no mestrado. Então, essas 3 aulas estão muito bacanas, que se você está entrando agora, ainda não fez a sua inscrição, ainda dá tempo. O link para você fazer a sua inscrição está na minha bio do Instagram. Então, esse era o recadinho inicial que eu queria dar, e agora
Sem mais delongas, já vou apresentar para vocês o professor Felipe. O professor Felipe ele é professor universitário, advogado, assessor e mestre, em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Goiás. E ele está aqui hoje conosco, com a gente, para falar sobre como que o mestrado pode terminar minha carreira na advocacia. Então, esse é o nosso grande propósito aqui, falar com vocês sobre caminhos para além da docência. As pessoas pensam, fazer mestrado, eu quero seguir carreira docente. E não é. Até na semana passada, eu estava conversando com outro professor que, por coincidência, também chama Felipe, e a gente estava falando sobre os caminhos não tradicionais. A gente falou sobre, por exemplo, empreendedorismo acadêmico, enfim, a gente falou também das vantagens para quem quer, às vezes até um concurso público, na questão da prova de títulos. Então foi um bate-papo bem legal. E eu vejo que hoje também a gente está tendo essa oportunidade aqui muito bacana. Quero agradecer bastante ao professor Felipe por ter dedicado o tempo dele, que eu sei que é escasso, que é bem corrido, faz várias coisas ao mesmo tempo. Mas a gente está muito feliz em estar te recebendo aqui. Então, eu já vou lançar a bola para você, professor Felipe. Eu quero que você fale para a gente um pouquinho sobre como é que foi a sua trajetória durante a graduação. É uma pergunta que eu faço para todos os professores que eu trago aqui, os convidados, para a gente poder compreender como é que foi esse início na vida ali acadêmica durante a graduação. E, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, professor Gustavo. É um prazer para mim estar aqui de volta, podendo conversar sobre esse tema, que é um tema tão relevante, tão importante para a gente, né? Como você bem disse, a gente fica preso aí a alguns rótulos que as pessoas impõem, e muitas das vezes as pessoas que impõem esses rótulos são as pessoas desses ambientes, né? E aí a gente tem esse trabalho de desconstruir os rótulos, né? De desconstruir as crenças, os preconceitos. Então, respondendo a sua pergunta, eu iniciei na graduação, na verdade, eu iniciei o curso de filosofia, né? Inicialmente eu fiz filosofia durante algum tempo, e na filosofia eu tinha muita alegria de poder ler muita coisa, de poder estudar muita coisa, que eu gosto muito de ler, gosto muito de debater, gosto muito de escrever, mas eu sentia muita falta do contato humano, né? Ali na filosofia eu via o meu norte um pouco limitado à docência ou à pesquisa, não via outras possibilidades, o que é o oposto do direito, né? No direito nós ficamos perdidos de tantas possibilidades que nós temos, né? É o velho leque de opções, né? O leque de oportunidades. E aí eu acabei migrando para o direito, fiz um novo vestibular, fui aprovado e fiz a minha graduação em direito na Universidade Federal de Goiás também. Eu trabalhei durante toda a graduação, eu fui concursado durante um tempo da Prefeitura de Goiânia, depois fui para a agência prisional e concluí na Saneago. Então, passei por 3 órgãos, foi uma carreira, uma graduação bastante conturbada, de mudança profissional, de mudança pessoal, mas foi muito produtiva. E na graduação, desde o início, desde do meu primeiro ano de graduação, uma das coisas assim, que eu sempre foquei foi na escrita. Como eu gostava muito de escrever, eu sempre escrevi. Então, no meu primeiro semestre, eu apresentei um trabalho que se chamava Vigilância Social e Atividade Policial, né? Eu tinha acabado de ser aprovado ali no concurso da agência prisional. Então, nesse trabalho, eu abordava justamente a ideia da vigilância social. E eu estava no meu primeiro ano de faculdade. E eu lembro que eu fui aprovado, esse artigo foi aprovado no Congresso Internacional de Direitos Humanos, né? no SDH, Seminário Internacional de Direitos Humanos, que aconteceu em Goiás Velho, que era onde eu fazia a graduação. E daí para frente eu fui apresentar trabalho no Congresso Internacional de Direito Agrário, em Floripa, fui apresentar trabalho em Foz do Iguaçu, num evento da rede para o constitucionalismo latino-americano. Então, uma das coisas que marcou muito a minha graduação foi a produção acadêmica, principalmente, né, tendo em vista que eu gosto muito de falar, as pessoas já devem ter percebido isso, principalmente a apresentação de trabalho. Eu sempre ia apresentar trabalho em todos os congressos que eu tinha possibilidade, né? E outra coisa que marcou também a minha graduação foi o trabalho junto com o Núcleo de Justiça Voluntária, né? Lá da cidade de Goiás, o Núcleo de Justiça Voluntária e Comunitária da cidade de Goiás, que foi o meu único estágio que eu fiz. Como eu trabalhava, eu não podia fazer estágio remunerado no TJ, no MP, então esse foi o único lugar que me aceitou para estagiar. E depois disso eu fui fazer grupo de pesquisa, onde eu participei do grupo de pesquisa Crime Ideia e do grupo de extensão Além das Grades, onde a gente fez uma visita por todas as unidades prisionais da região, Itaberaí, Goiás Velho, Jussara, Itapirapuã,
nós fizemos uma visita a essas unidades prisionais, Itapuranga, e daí a gente produziu um trabalho muito rico, um relatório. Até quem quiser pesquisar sobre a área e quiser usar esses dados, eu convido a conhecer o Além das Grades, pode entrar em contato comigo que eu disponibilizo esses dados para vocês. Foi muito rico, muito bacana e, obviamente, contribuiu muito para eu poder ingressar no mestrado posteriormente. Que legal, professor, muito bom, né, assim, saber, né, a sua trajetória. Eu vejo que tem alguns pontos também de convergência com a minha, né, durante a graduação. Eu também, desde o quarto, na verdade, comecei no quarto período, né, a participar de congressos científicos e, por coincidência, meu primeiro congresso científico foi um congresso organizado pela Rede do Constitucionalismo Democrático Latino-Americano, né, inclusive você participou. E foi um congresso muito bacana, foi no Rio de Janeiro, né? Eu estava ali no quarto período, não sabia nem direito, né, fazer as coisas, assim, como que a gente apresentava, né, em público, mas foi uma experiência muito rica, né? Tinha muitos professores ali, muitos mestres, doutores, e eu era um dos poucos graduandos que estava no evento, mas assim, para mim, eu digo que foi o divisor de águas, né? Eu até conversei com o pessoal durante o nosso primeiro episódio da maratona justamente sobre como é que eu comecei, né, minha trajetória ali, dos primeiros congressos, e eu vejo que essa experiência, né, quando a gente tem essa oportunidade é muito bom, né, para a gente poder se desenvolver academicamente. Então, assim, é muito bacana ver na sua trajetória, mesmo ali trabalhando, né, com a rotina, imagino, muito corrida desde o início, né, mas você sempre se dedicou aí à vida acadêmica e colheu os frutos, né, posteriormente, fazendo um mestrado, né, achei muito bacana. Também fiquei feliz, né, com a sua disponibilidade em disponibilizar os dados, né, do projeto para o pessoal que tiver interesse depois da live. Acho que é muito bacana, né, a gente, na pesquisa, sempre compartilhar, né, informações, oportunidades. É algo que eu também sempre falo aqui, que às vezes as coisas elas ficam muito restritas ainda ao meio acadêmico tradicional, né, as universidades. Então, a minha tentativa aqui, né, com esses projetos é realmente democratizar, né, as pessoas que aí nunca tiveram acesso a esse tipo de informação. Às vezes, ali durante a graduação, não teve a oportunidade de fazer parte de um grupo de pesquisa, né, então acho que é muito bacana, né, a gente poder compartilhar isso com mais pessoas. E, E eu até professor ia falar Felipe, sobre isso, professor, porque eu acho que dessas participações que a gente tem em congresso, muito, não só, obviamente, da apresentação de trabalho, né, que é muito enriquecedora, a pressão, as contribuições, né, se você for com os ouvidos abertos e não ter o ego frágil, se ofender com as críticas, você ganha muito, né, mas também pelos links que você faz, pelas pessoas que você conhece, né, como você falou desse evento, no evento que eu fiz, que foi do Congresso Internacional de Direito Agrário, as pessoas, a grande maioria, eu acho que no ônibus tinha 2 pessoas da graduação, e o restante da galera era toda pessoal do mestrado em Direito Agrário, do mestrado em Direitos Humanos e de um mestrado que é extinto, né? Que é o antigo mestrado da PUC em Direito, Relações Internacionais, que foi a última sei. turma até. Uhum. E eu conheci esse pessoal todo. Então foi uma troca muito interessante. Os diálogos foram muito, muito brilhantes, assim, as palestras. Então foi muito bacana. Eu quero agradecer a Marília, que foi minha colega de graduação. Ela fala como se fosse minha aluna, mas ela foi minha colega de graduação. Também sou um grande fã do trabalho dela. Que legal, seja bem-vinda. Que bacana. Professor, você falando, né, da sua trajetória ali da graduação, a gente viu que você já tinha, né, os 2 pezinhos na pesquisa, e agora eu te pergunto, né, quando que você decidiu fazer mestrado, né, e por qual razão? Você estava ali pesquisando, né, teve contato com o pessoal do mestrado, né, de 3 mestrados, e como é que foi? Né, quando que você decidiu? Você estava mais ou menos em qual período? Né, e por qual razão, né, fazer o mestrado? Na verdade, a minha carreira, tanto na filosofia, né, na verdade, a minha carreira acadêmica, de maneira geral, ela se iniciou desde o início, visando me tornar um ponto de referência sobre o assunto que eu viesse a pesquisar. Óbvio que eu não tinha maturidade o suficiente para escolher qual era esse assunto, né? Na época, eu entrei na faculdade de filosofia com 16 anos. Então, eu não tinha essa maturidade, mas eu já tinha isso comigo. Eu gostaria de ser a referência no assunto que eu fosse pesquisar. Um dia, né? Óbvio, não com 20 anos, mas obviamente um dia eu gostaria de me tornar essa referência. Então, eu sempre pensei em fazer mestrado e doutorado, e, para ser muito sincero, a ideia de ser um docente universitário
chegou na minha vida quando eu já estava terminando a graduação. Então, eu sempre pensei em fazer mestrado e doutorado, mas não cogitava a possibilidade de me tornar professor. Eu cogitava a possibilidade de me tornar um palestrante, de me tornar um advogado, como eu sou hoje, mas não. A ideia de ser professor universitário surge no momento muito posterior da minha carreira, né? E eu decidi que eu queria fazer o mestrado e o doutorado justamente nessa época, quando eu inicio as pesquisas, quando eu consegui delimitar o meu campo de pesquisa, que seria o direito penal, especialmente a execução penal, que foi um ponto que me chamou muita atenção de todos os que eu tive contato, né? Embora eu da metade da graduação tenha decidido pesquisar essa área, mas eu tive contato com outras áreas, né? Como eu disse, eu apresentei trabalhos sobre direito agrário, apresentei trabalhos na área de direito constitucional, prima facie, né? Porque é óbvio que a execução penal perpassa pelo direito constitucional, mas prima facie eu apresentei sobre constituições, modelos constitucionais, mais especificamente. Então, eu decidi que quando eu consegui delimitar a minha linha de pesquisa, o meu local de pesquisa, o meu local de fala, eu consegui pensar em quais os programas que eu gostaria. E felizmente eu tive a felicidade de ser aprovado no programa que eu disse que eu queria ser, que era o meu sonho, que era minha primeira opção, assim, a bem dizer, né? Fiz outras seleções, como eu falei na nossa última live, fiz outras seleções, mas acabei tendo êxito na minha primeira opção e foi muito gratificante. Foi cansativo, né? Não é fácil. É um momento de muita aprovação, de muito estudo, mas foi assim muito gratificante mesmo assim terminar. Então eu decidi assim, decidi quando eu decidi que eu queria mesmo me tornar referência em um assunto específico, ter um discurso de autoridade, ser conhecido, né? Sobre esse assunto foi quando eu decidi, olha, eu quero ir até o final, né? Fazer graduação, mestrado e doutorado nessa área que é a área que eu vou me especializar, por assim dizer. Que legal. Um dos pontos que me chamou bastante atenção da sua fala agora foi em relação à questão da delimitação, né, da área que você iria pesquisar. Isso é muito interessante porque comigo também no início foi dessa forma. Eu fiquei passeando pelas áreas, né? Meu primeiro artigo nesse congresso que eu conversei com você foi sobre justiça restaurativa. Então, assim, não tem nada a ver com o que eu pesquiso atualmente. E com o decorrer do tempo eu fui delimitando mais para direitos sociais, né, para acesso à justiça. Então, eu vejo que é muito natural isso quando a gente está na graduação, né? E a gente vai se descobrindo, isso vale tanto para o âmbito profissional, através dos estágios, mas também no âmbito da pesquisa, né? Através das linhas, né, das oportunidades que a gente tem, de congressos, enfim. Né? Então, eu já escrevi algo em direito penal, mas não é o que eu faço atualmente, né? Então, acho que é muito bacana essa possibilidade de a gente se descobrir, né, durante a graduação e depois, né, claro, a gente buscar se delimitar em uma determinada área, né, até porque pesquisa requer profundidade, então não dá para a gente ficar pesquisando em todas as áreas, querer abraçar o mundo. Então acho que é muito bacana esse ponto da sua história, né, para a gente compartilhar com o pessoal. E a gente tem uma perguntinha aqui, ó, da Grace Kelly. Vocês indicam se candidatar a mais de um programa de mestrado? Se Quem quiser responde começar, primeiro? professor. Eu indico, Já, vou jogar a bola para você. eu indico sim, Grace, mas desde que sejam programas que estejam minimamente conectados, assim, que tenham uma afinidade para que você possa aproveitar o mesmo projeto, né? Ou, se for o caso de você ser uma pessoa que tem muito tempo disponível, aí você vai elaborar 3 projetos distintos, 4 projetos distintos. Mas se você quiser aproveitar o mesmo projeto para várias seleções, fazendo poucas alterações, você vai ter que pegar programas que têm um mínimo de afinidade. Então, por exemplo, o programa que o professor Gustavo hoje ele está cursando e o programa que eu cursei. São programas os quais você tem ali uma conversação, direitos sociais, né? Inclusive uma das linhas do direitos humanos é direitos humanos e democracia, que encaixa muito bem com o programa que o professor faz, que é direito, constitucionalismo e Estado, não é? O seu programa, Democracia. professor? Democracia. Então, você consegue ali fazer uma adaptação e o seu projeto ser utilizado. Tanto que o professor foi aprovado nos dois. Eu, na minha época, eu fiz em interculturalidade e em direitos humanos. Foi o mesmo projeto com pequenas alterações também. E acabei conseguindo também ser aprovado nos dois. Show. Muito, muito clara, né, a sua resposta. Eu penso assim que
Agora, por exemplo, né, se a pessoa ela quer uma linha muito específica, né, por exemplo, em direito agrário, aí ela tem que seguir um determinado programa, né? Mas se, igual você comentou, né, se realmente tiver essa abertura, igual o meu tema, né, ele perpassava por várias áreas, então eu consegui fazer adaptações, né? Foi até engraçado porque quando eu estava elaborando da UNB, né, eu elaborei primeiro da UNB, depois Direito e Políticas Públicas e depois Direitos Humanos, né? É, na UNB, em Direito e Políticas Públicas, eu trabalhava muito com conceitos de direitos fundamentais, sociais. Aí, quando eu fui fazer a adaptação para o de Direitos Humanos, eu comecei a retificar meu projeto. Né? Não deixei direitos fundamentais, coloquei direitos humanos e fui buscar outros autores, né, que tinham uma perspectiva mais interdisciplinar, que não eram juristas. Né? Então, eu acho que é muito interessante, né? Quem tem a oportunidade de fazer mais de um programa. Agora, assim, dependendo da rotina da pessoa, né? Se for muito corrida, se tiver trabalho, enfim, às vezes seria mais interessante se dedicar a um, né? Mas para quem tem aí uma disponibilidade de tempo maior, também a questão da afinidade, né? Das linhas de pesquisa, como bem o professor colocou, acho que é bem interessante, né? Porque muitas coisas a gente consegue aproveitar, né, de uma linha com a outra, porque elas têm muita convergência, né? Direitos humanos com a da ONB. A ONB também tem muitos professores que são de outros programas, né, lá da ONB, por exemplo, da ciência política e de outras áreas, né, das relações internacionais. Então é um programa também que preza muito por essa interdisciplinaridade, né? Então acho que é bem bacana, achei bem interessante a pergunta, né, da Grace. E professor, eu queria te perguntar, né, agora, em relação à sua preparação, né? Você falou que foram várias horas de estudo. Eu queria saber mais um pouquinho, né, um pouquinho mais a fundo, como é que foi essa preparação, né, para o mestrado e qual que foi o tema, né, da sua dissertação? Então, Gustavo, na verdade, como você já deve estar percebendo também, o tema que a gente propõe acaba sendo alterando-se, 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 até virar uma dissertação, né? Mas a minha preparação para o mestrado da Universidade Federal de Goiás, eu comecei outra, né, preparação, então o meu primeiro passo foi organizar o meu currículo Lattes, porque na minha época, né, na minha seleção, nós tínhamos que entregar o projeto e o currículo Lattes e todos os materiais comprobatórios. Então, a primeira coisa que eu fui fazer é entender a pontuação que o programa dava para o Lattes e ver como que eu poderia aproveitar a minha produção da melhor maneira possível, de uma maneira mais eficiente. Então, por exemplo, o programa privilegiava muito comunicação oral. Então, existiam em alguns eventos que eu tinha eu tinha participado, né? Que eu tinha tido a comunicação oral e que eu tinha tido o resumo publicado. E aí não pode pontuar duas vezes. Aí eu escolhia o que pontuava mais, se era a comunicação oral ou se era o resumo. Então eu estruturei o meu Lattes de maneira que pudesse ter uma pontuação mais eficaz, mais eficiente. E mesmo assim eu fui um dos piores Lattes que tinha, porque eu tinha acabado de sair da graduação, né? Eu fui direto. A nossa história parece muito nesse sentido. Então eu tinha o que eu tinha, eu não tinha pós-graduação, que tinha um valor muito alto. Eu não tinha matérias cursadas anteriormente, que também valia muito, né? Então no currículo Lattes eu fiquei entre os 8, né? Eu fiquei em segundo lugar nas provas e fiquei entre os 8 no currículo Lattes. E eu usei o meu projeto da monografia e aprofundei, né? Usei o meu projeto de monografia aprofundando principalmente a parte metodológica. Porque a parte metodológica ali da graduação, ela é muito mais rasa, vamos dizer assim, muito mais superficial. E quando você vai para um programa de mestrado e para um programa de doutorado, você precisa ter uma metodologia um pouco mais estruturada, né? Você precisa diferenciar, por exemplo, técnicas metodológicas de metodologia lato sensu, né? Então, a minha metodologia é o conjunto de métodos ou de técnicas de pesquisa que eu utilizei para chegar naquele resultado. E na graduação, às vezes, você não tem essa clareza, né? Você não tem essa clareza. Então, para quem lê minha monografia, inclusive eu tenho um professor que é um cara que eu gosto bastante, admiro muito, que esteve presente na minha monografia, na minha qualificação e depois na minha defesa. E ele falou Que exatamente legal. sobre isso. Como o trabalho ele foi se aprofundando, ele foi se delimitando e ele foi trazendo contribuições, principalmente pela metodologia, né? No primeiro trabalho você não conseguia entender como é que eu cheguei naquele resultado. Ou conseguia desde que você seguisse a minha linha de raciocínio. Agora, no mestrado, não. No mestrado, se você pegar a metodologia que eu apliquei
né, que foi uma metodologia de análise de dados e de análise de um dispositivo jurídico específico, que é a portaria 492 da DGAP, que institui ali o regime disciplinar do sistema prisional goiano. Então é bem localizado, eu tenho uma delimitação temporal, uma delimitação material e uma delimitação local, né, para poder mostrar o que eu queria mostrar através daquele trabalho. E aí ele falou sobre isso, exatamente sobre isso, sobre essa diferença ali, como o trabalho ele foi se aperfeiçoando, se aprimorando com o tempo, né? E aí quando eu peguei a primeira parte foi pegar o meu projeto e pensar numa metodologia. Eu pensei numa metodologia completamente diferente da que eu apliquei, mas ainda assim, para projeto de pesquisa, era uma metodologia satisfatória. Eu lembro que dos projetos, eu fiquei ali, eram 30 que seriam aprovados para a segunda fase, né? Porque a primeira fase é a análise de projeto. Eu fiquei entre os 30, obviamente, mas não fiquei tão bem colocado. Eu lembro que teve gente que tirou 10 no projeto. A minha nota foi 8,35. Então, eu não fiquei entre os melhores colocados, mas por incrível que pareça, na hora da prova escrita, que era a segunda fase, os primeiros colocados reprovaram. Dos 5 primeiros colocados, só um que conseguiu passar na prova escrita, porque você tem que ter uma nota mínima de 7, né? E aí, quando eu passei na fase de projeto, eram 20 dias. E naqueles 20 dias eu fichei os 6 textos que estavam previstos para a nossa prova escrita. Eu peguei férias do serviço e fiquei 20 dias dedicado ao estudo desses textos, né? Eram 6. Era um do Supiô, que falava sobre como a sociedade ocidental contribuiu para os direitos humanos, que talvez os direitos humanos fosse o maior presente da sociedade ocidental, o que eu não concordava, mas estava para ler, eu li. Depois um texto do Norberto Bobbio, que eram As Razões da Tolerância, que está dentro de um dos livros do Norberto Bobbio mais conhecidos. Depois, Racionalidade Penal Moderna e Direitos Fundamentais, do Álvaro Pires. Aí tinha um Eu li livro... esse texto. Esse texto é muito Eu bom. li. E mais 3 ali que eram artigos que não eram tão conhecidos quanto esses 3 primeiros autores que eu falei. E aí o que eu fiz? Eu entendi que todos eles traziam um elemento em comum, que era trabalhar a tolerância aos intolerantes, né? Eles falavam sobre isso. Razões da Barbárie, lembrei um outro que também caiu, muito bacana. E aí o que eu fiz? Eu entendi que eles tinham uma temática em comum. Embora não parecesse, eles tinham um tema em comum. E aí eu comecei a associar os textos. E foi o que eu acabei fazendo também na prova escrita. Quando caiu as questões, eu associei os elementos. De acordo com o Norberto Bobbio, no artigo As Razões da Tolerância, a tolerância ela se divide em 3 motivos, assim, assim, assim. Então eu conceituei, passando por todos os textos que estavam previstos na nossa... ali na ementa, né, no edital. E aí eu acabei passando de 26º para segundo colocado. E aí na prova oral também acabei novamente tendo uma nota muito boa e me mantive ali em segundo colocado, porque a minha nota... E lá no Lattes que eu caí. Na minha seleção, a parte mais tensa, eu me lembro, não foi a prova de línguas. A prova de línguas eu achei bem tranquila. Não foi a prova escrita, porque, como eu disse, eu me preparei muito bem. Eu de fato fichei os 6 textos. Mas o que mais me puxou foi a prova oral. Porque na prova oral você não tem um roteiro, né? Você não imagina o que pode ser te perguntado. O que as pessoas podem te perguntar. Eu até tentei, eu li o Lattes de todos os professores que estariam na banca. Eu vi as últimas produções dele e foi, para ser muito sincero, uma perda de tempo. Porque eles não perguntaram nada com relação à jornada deles. Eles focaram muito mais no meu trabalho, né? E aí, de fato, existem pessoas que falam, professor não lê, esses professores aí, eles não vão nem lembrar do seu texto, eles vão te fazer pergunta aleatória. Negativo. Me faziam perguntas assim, na página 6, você usa a palavra tal. O que você quer dizer com essa palavra? E aí é o momento em que você tem que ter muita segurança do que você escreveu. Então é nesse momento que faz muita diferença a primeira parte, de você ter parado para estruturar um projeto numa área que você gosta, que você tem afinidade, que você já tenha uma certa bagagem. Porque, por exemplo, eu tive que lidar com diferenças entre direitos humanos, direitos fundamentais e direitos humanos fundamentais. Eu tive que lidar com diferenças entre garantias constitucionais, garantias penais e direitos humanos. Então, se você não tem esse tipo de bagagem sobre o tema que você está trabalhando, aí acaba inviabilizando a sua prova escrita, a sua prova oral, né?
Então foi assim, a minha preparação foi desse jeito e eu aproveitei essa preparação para o outro programa que é da Universidade Estadual aqui do estado de Goiás, que tem um programa lá em Goiás Velho mesmo. Quero mandar um abraço para o João Pedro, que entrou aí, um cara bacana, sempre está me acompanhando, mestrando em Direito Agrário, um cara Que muito bacana, legal. viu? Seja muito bem-vindo. Andressa, Gabriel, Márcia, tem muita gente entrando. É. Márcia, Real, A Márcia trabalha Vini. comigo lá na faculdade, no Instituto Ah, que SESI. legal. Bacana. Márcora, Marco, Virgínia. Nossa, gente, tem muita gente aqui. Que legal. Muito bom. Professor Felipe, eu achei bem interessante, né, a sua fala, né, e eu gostaria de destacar alguns pontos, né, para reforçar aqui com o pessoal. O primeiro é em relação ao currículo Lattes, né? Você falou aqui para o pessoal que o seu currículo Lattes, como você estava saindo da faculdade, era um currículo iniciante ainda. Você estava ingressando no mundo da pesquisa, né? Eu vejo que às vezes as pessoas ficam com muito medo, né? Ah, mas eu não tenho produção e tudo mais, né? Mas é possível, né? É possível, desde que a gente consiga fazer, né, um bom projeto de pesquisa e mande bem nas etapas. O currículo, né, em grande parte dos processos seletivos, ele tem uma finalidade ali classificatória, mas não eliminatória. Então, assim, eu vejo que é importante a gente destacar, né, isso para as pessoas, porque os professores ali a nível de mestrado, eles não estão esperando pessoas que cheguem lá com curriculados, com 10 publicações. Não, eles sabem que a gente está saindo da graduação muitas vezes, né? São pessoas que estão começando a carreira acadêmica, né? Então a gente não precisa ter muito. Mas é claro, se a gente tiver ali uma experiência igual a gente teve, de participar de congressos, né, a gente ter essa maturidade, isso aí nos ajuda bastante. Né? Isso, inclusive, foi uma das coisas que eu fiz, que eu reforcei no momento da minha banca. Eu falei dessas minhas experiências, né, acadêmicas, da minha experiência em relação ao tema, né, igual você bem colocou, que você terminou, aproveitou, né, o seu TCC, foi o que eu fiz também, mas é claro, da mesma forma que você fez, eu aprofundei na minha temática do projeto de pesquisa, né, com outro recorte, com uma metodologia muito mais estruturada, muito mais robusta, né, saindo da questão do subjetivismo, que às vezes a gente fica ali na graduação, né, a gente não consegue explicar a nossa metodologia. E até uma coisa engraçada, né, que eu sempre falo, que a gente tem que fugir da metodologia Ctrl+C, Ctrl+V, né, que você pega ali, geralmente as pessoas falam, ah, fiz revisão bibliográfica de artigos, dissertações, teses, mas e aí, o que isso diz sobre a sua pesquisa? Ou então, né, usar o método ali de uma forma aleatória. Não, no projeto, né, num trabalho científico sério, a gente tem que agir como pesquisador. Né? Se uma outra pessoa quiser fazer uma pesquisa semelhante à nossa, ela vai conseguir, né, através da nossa mesma metodologia. Então a gente tem que ter esses cuidados que muitas vezes, igual o professor bem colocou, né, durante a graduação a gente não aprende, a gente fica perdido, porque é algo que não é incentivado, né, em grande parte das universidades. A universidade pública tem uma tradição maior, né, com pesquisa, isso é louvável, mas geralmente nas instituições privadas isso é bem mais complicado. Foi Mas algo ainda assim que assim, eu tive. Gustavo, ainda assim, dentro da Universidade Federal, realmente a gente tem essa ideia, né, essa primazia pelo tripé, né, da Maria Helena Chauí, que é ensino, pesquisa e extensão. Mas, ainda assim, a gente tem que lembrar que na graduação você não tem como se dedicar integralmente à pesquisa, porque você tem outras matérias, você tem que cumprir a grade. Então, acaba que ainda que nos locais em que você tenha uma cultura de pesquisa, você não consegue se aprofundar como deveria. E aí, quando você está no mestrado, todas as disciplinas são voltadas para a confecção da sua dissertação, né? Então, a diferença eu acho que também está aí. Na graduação, a gente está ali, muitas vezes a maioria, inclusive, valoriza muito mais um concurso público, uma OAB. Então, essa parte da metodologia de pesquisa mesmo acaba sendo secundarizada. Mas o primeiro contato que a gente tem com pesquisa, propriamente dito, pesquisa científica de fato, é, é no mestrado. Assim, eu acho que é o grande choque. É o momento que a gente entra em choque, assim. Que você, poxa, mas eu escrevi um TCC, agora você está me falando que tudo que eu fiz no TCC estava errado, né? Você tem aquele primeiro choque, assim, meu Deus, Desse jeito. então eu não fiz pesquisa, nossa senhora. Então é um choque muito grande, né? Mas eu acabei, como eu falei, né? Mesmo tendo essa cultura, ainda assim é um choque imenso. A gente fica perdido no início, é normal, natural. Aí a gente vai lá para as disciplinas de metodologia, para as disciplinas de. No mestrado em Direitos Humanos chama seminário integrador, né?
em que as pessoas falam dos seus projetos, das suas metodologias, aí vem outros professores, vários professores de diversas áreas falarem sobre metodologias que poderiam ser utilizadas, e aí a gente acaba tendo esse primeiro contato assim com metodologia de pesquisa de fato, assim. Não sei se Muito você bacana. concorda. Concordo em tudo que você falou. É bem isso, né? A gente tem até uma perguntinha que eu estou tentando buscar aqui, porque foi entrando tanta gente, mas eu acho que se encaixa bem nessa nossa discussão de agora, que é em relação à pergunta do Áustrio. Professores, vocês conseguem indicar algum ou alguns dos motivos pelos quais os alunos de graduação aparentemente não têm interesse por pesquisa? Achei bem interessante, né? Bem pertinente a pergunta dele. Se você quiser começar. Então, é como eu disse, né, principalmente na área do direito. Se você for em outras áreas das ciências sociais, sociologia, filosofia, é mais comum que as pessoas tenham mais contato com a pesquisa do que no direito. Mas principalmente no direito, a gente tem uma secundarização da pesquisa, né? Porque você tem ali um meio prático de, de um retorno financeiro mais rápido, talvez, né? De uma possibilidade de um emprego com estabilidade, o que na pesquisa você vai demorar pelo menos 6 anos para conseguir, né? Você vai ter ali os 2 anos de mestrado. Hoje em dia, pouquíssimas faculdades públicas fazem concurso para mestrado ou especialista, e depois você vai ter que fazer o doutorado para então ingressar como professor da Universidade Federal, da Universidade Estadual. Então, algumas pessoas secundarizam pelo lado financeiro ou pelos objetivos, o que eu acho que é normal pessoas terem objetivos distintos, né? É, teria alguma solução? Teria, talvez, mas aí a solução perpassaria por uma mudança estrutural do direito, né? Da gente parar de enfrentar o direito como técnica, como ferramenta, e passasse a entender o direito como ciência, né? Uma ciência humana, uma ciência social aplicada, talvez através dessa desconstrução, e aí talvez até as decisões judiciais fossem mais entendíveis, né? Inteligíveis, porque aí o juiz ia falar, ó, eu cheguei a essa sentença, eu cheguei a essa solução através dessa metodologia, e não ficasse ali nas interpretações insanas, muitas das vezes, né? Ou mesmo pelo achismo, pelo preconceito, que acontece muito. Então, seria uma mudança estrutural no direito, de maneira geral, não só nas universidades. Eu concordo com tudo que você falou, professor. É uma das grandes críticas, né, que eu faço, porque, assim, geralmente quando a gente entra no curso de Direito, né, aquelas disciplinas que são as chamadas etéticas, né, uma sociologia, uma filosofia, a gente não dá, às vezes, a devida importância. Eu mesmo me perguntava, quando eu tinha antropologia no primeiro período, eu ficava me perguntando, mas para que eu preciso de antropologia no direito, né? E assim, os professores, eu via que eles não conseguiam linkar muitas vezes com o direito, e nem nós alunos não conseguíamos fazer essa construção, né, da importância de uma história, de uma filosofia, de uma sociologia. E eu fui descobrindo isso com o decorrer do curso, mas para minha felicidade, assim, eu já gostava desde o ensino médio de filosofia, de história, então eram coisas que eu já estudava por fora, né? Então eu já tinha um olhar assim, um pouco mais crítico, né? Mas mesmo assim, tinha algumas disciplinas, né? Por exemplo, antropologia, que eu não via muita finalidade, e só com o decorrer do curso que realmente, assim, né, entrando nesse campo da pesquisa, que eu comecei a perceber a importância dessa interdisciplinaridade nas nossas pesquisas, né? E você falou aí dessa questão do enfrentamento, né, do direito para realmente ser enxergado como ciência, eu concordo, né, totalmente. A gente está muito atrelado a técnicas, né, no direito, a parte instrumental, né, a gente passa ali 7 períodos estudando direito civil, e às vezes tem outras coisas que são muito mais importantes. A gente não contesta, por exemplo, qual que foi o contexto do surgimento de uma norma. A gente pega lá e simplesmente aceita. Eu acho que a pesquisa é muito bacana porque ela nos possibilita a gente abrir esse horizonte, né, de discutir o direito, de criticar o direito, né, de repensar o direito. E não aceitar ali tudo que está posto, né? Então acho que é muito bacana. Muitas pessoas entram às vezes no direito com a intenção de fazer concurso público, não percebem, né, que existe um outro caminho ali também da pesquisa que pode inclusive contribuir para o concurso público na prova ali de títulos, né? Então esse realmente assim é um processo muito estrutural, né? E eu lembro um pouco do Boaventura, né? O Boaventura ele é bastante crítico em relação a essa formação, né, tecnicista que a gente tem no direito.
e a necessidade, né, que há dessa desconstrução, né? Então, acho que é bem interessante essa pergunta, né, que foi feita pelo Elcio. E voltando, né, dos pontos da sua fala que eu achei interessante, o primeiro foi do currículo Lattes, né, da questão da delimitação, de você se aprofundar na sua pesquisa, né, a nível ali do projeto, era TCC, você se aprofundou para virar o projeto do mestrado. Também achei interessante, né, você falar da questão da banca, né, da entrevista. Eu já tive um pouco mais, né, de sorte assim em relação a você, porque eu tinha um professor, né, me auxiliando ali, eu tinha um mentor para me auxiliar, a gente fez algumas simulações, né, de bancas, e as coisas que ele me perguntou eram muito relacionadas ao meu projeto, né? Então, eu já fui para a banca com expectativa, sabendo mais ou menos o que poderia cair. E nessas lives que eu tenho feito, né, com vários pesquisadores, vários professores, eu comecei a enxergar, né, eu comecei a perceber que essas perguntas, elas têm um padrão, né, tem um padrão geralmente ali das entrevistas, né, quais são os pontos assim que os professores gostam de pegar, por exemplo, de metodologia. Nesse período de pandemia, até dando uma diquinha aqui para o pessoal que está assistindo, uma das que chegou para os meus mentorados, inclusive recentemente nas bancas que eles estão participando, é em relação a, principalmente o pessoal que trabalha com pesquisa empírica nesse período de pandemia, né? Como fazer a pesquisa empírica nesse período de pandemia? Qual que é o seu plano B? Né? Então, os professores, eles gostam muito de saber, né, do seu projeto, se você consegue realmente executar esse projeto dentro dos 2 anos previstos de mestrado, né? Então, assim, tem umas perguntas que eu vejo assim que são mais padrões, né, em relação aos elementos do projeto e que eu acho assim que se a pessoa ela estuda ali, realmente dá para ela conseguir, né, ver quais são os pontos. Inclusive, dentro do GPS, né, que é o meu programa de mentoria, a gente tem um módulo específico em que a gente aborda ali ponto por ponto dessa etapa de entrevista, dos editais, né, o que tem que ter na sua fala, né, tanto experiências científicas, né, como que você se porta ali nesse momento. E por essa experiência também que eu tive, né, de passar por 3 bancas, eu consegui identificar, né, esse padrão comum. Então, assim, só para compartilhar aqui com o pessoal, né, que assim, dá para a gente conseguir encontrar alguns pontos de convergência nessas etapas. A gente está falando de tanta coisa aqui, né, mas deixa eu lembrar. Você falou do tema, né, da sua dissertação. Agora eu queria te perguntar, né, em relação, professor, você falou sobre a sua preparação, achei muito interessante. Você se dedicou ali para estudar os textos, lembrei. Você se dedicou para ler os textos, né? Eu vejo que às vezes os candidatos eles não leem toda a coletânea de textos e chega lá e não consegue responder. Eu vejo que as pessoas às vezes focam muito no projeto de pesquisa, igual você bem colocou, que tinham pessoas que foram com a nota muito boa no projeto e chegou na outra etapa e caiu do cavalo, né? Então, todas as etapas elas têm sim sua importância. Não dá para a gente privilegiar só o projeto, achando que a prova, por exemplo, de conhecimentos específicos é para cumprir tabela, né? Então, acho que é muito bacana a gente ter essa maturidade, né, de enxergar cada etapa de forma separada, né, cada etapa realmente é muito importante. E eu queria te perguntar, né, a gente está falando dessa desconstrução do direito, eu queria te perguntar como é que foi essa formação interdisciplinar, né, do mestrado em Direitos Humanos, como que isso contribuiu para a sua formação jurídica? Né? Acho que é uma pergunta também bem interessante, porque às vezes as pessoas não sabem, mas a gente que é do direito, a gente não precisa ficar restrito na caixinha do mestrado em direito, né? Existe ali uma série de mestrados que a gente pode entrar, por exemplo, na educação, né, de uma ciência política. Então, tem muitos campos que a gente pode explorar que a gente sai da caixinha do direito, né? Eu quero mandar um abraço aqui para o Thales, que está entrando na nossa live, professor Thales, que a gente fez uma live recentemente. Ele é defensor público, lá do Maranhão. Foi muito bacana a nossa live. E também o pessoal aí que está entrando, tem muita gente bacana. E já te mando a bola de volta aí, professor. Então, Gustavo, na verdade, o que que acontece, né? O direito, principalmente para quem faz pesquisa, para todo mundo que faz pesquisa, a lei passa a ser não mais uma limitadora, mas sim um ponto de partida. Né? A gente não estuda o direito que está escrito na lei, a gente estuda aquilo como um ponto de partida e tenta contextualizar tanto a lei com concreto, né? Entendendo o que a lei prevê e o que acontece de verdade, bem como quais eram as intenções do legislador. Então, por exemplo, se você pega o pacote anticrime, ali você consegue compreender as intenções do legislador, entender qual é o contexto e saber se aquela legislação é adequada ou não.
Então a gente não, não, já tá, tem a lei, significa que agora é 70% da pena no regime fechado e acabou. Não, a gente começa a contextualizar isso. E a minha formação interdisciplinar, por assim dizer, primeiro, é bom lembrar que o direitos humanos ele é um caso à parte, né? Embora seja um mestrado interdisciplinar, dos meus 18 colegas, só dois não eram formados em direito. Era uma pessoa da história e uma pessoa de outra área. Mas, assim, todos eram do direito. A grande maioria, da psicologia, e uma pessoa da psicologia. Todos os outros eram formados e atuavam na área do direito. Mas isso é um caso à parte. Na ciência política, por exemplo, você tem pessoas de outras áreas e você tem pesquisas em direito. Né? Inclusive grupos de pesquisa em sociologia fiscal, que vai pegar ali direito tributário, direito financeiro e misturar tudo isso aí no âmbito das ciências sociais e entender o que essas coisas querem. E essa formação interdisciplinar, para além disso, né, além dessa coisa que a pesquisa abre de maneira geral, ela ensina para a gente a pensar metodologias e pensar realidades distintas. Por exemplo, esses colegas que trabalham, que são de outras áreas, eles tinham uma perspectiva da questão indígena muito mais rica, muito mais enriquecedora, né? Então, trazia a contribuição de outras áreas faz com que a gente cresça e incorpore isso. Então, por exemplo, embora eu possa continuar atuando no direito, tenha feito a minha pesquisa em direito, essas outras perspectivas enriqueceram o meu trabalho. Porque, embora eu reconheça a limitação da minha formação, eu também preciso entender que eu não sou formado em história, que eu não sou formado em psicologia, então eu não posso me apropriar, né? Eu não posso me apropriar desses conceitos com toda a propriedade do mundo, porque não é minha área. Então elas enriquecem o meu trabalho, mas eu também preciso entender a limitação de utilizar esses conceitos sob pena de me tornar uma pessoa que usa conceitos de maneira rasa, inconsequente. Então o meu trabalho, a espinha dorsal dele é da área do direito, especialmente direitos humanos, direito constitucional, direito penal, mas ele tem esses elementos interdisciplinares da criminologia, porque no Brasil a criminologia ela está muito ligada ao direito, mas para o resto do mundo a criminologia ela está ali nas ciências sociais. Ela não é um sub-ramo do direito, embora que no Brasil a gente tenha se apropriado dos conceitos da criminologia. Eu tenho conceitos da história, né? Eu faço uma recuperação histórica, um percurso histórico, mas bem simples, né? Sem querer transformar o meu trabalho como se fosse uma dissertação de alguém que é graduado em pesquisa na área de história. Então eu não tenho essa ideia de querer construir uma pesquisa histórica propriamente dita, né? Então eu faço um percurso histórico, é importante, eu acho que para toda pesquisa, mas reconhecendo os limites da minha formação. Eu sou formado em direito e pesquiso na área do direito. Então isso é muito importante, além de reconhecer as outras áreas, a importância e pegar essas contribuições para si, entender também até onde você consegue usar. E eu acho que isso é o que mais vem com a maturidade da pesquisa. Você usar conceitos da psicologia ou da psicanálise de maneira leviana chega a ser um crime, né? É um absurdo. Você não é clínico, você não tem licença para clinicar. Eu não vou dar diagnóstico, esse aqui é um caso. Não tem como eu fazer isso. Então eu preciso, além de usar estes conceitos, também reconhecer a limitação que a minha formação traz, né? E é importante, é muito importante e enriqueceu demais o meu trabalho. Que show! Muito bom, professor Felipe. Eu acho que essa parte conceitual é muito importante, né, nas pesquisas, porque muitas vezes as pessoas, né, eu vejo que as pessoas às vezes são reprovadas, né, têm os trabalhos rejeitados porque elas não conseguem estabelecer esses conceitos de uma forma clara, né, não conseguem traçar ali quais são os autores, né. Por exemplo, você quer falar de democracia, beleza? Mas democracia na perspectiva de quem, né? Quem que vai estar dando esse subsídio para você? Porque você não pode chegar lá e falar democracia de forma aleatória, né? Falar sobre desigualdade e sem trazer essa base conceitual, né? Então, acho que isso que você falou é muito, muito, muito importante, né? A gente utilizar as outras ciências, né, para nos dar esse suporte, mas reconhecendo, é claro, né, as nossas limitações. E eu vejo que muitas vezes acho que uma das ciências que mais a gente às vezes utiliza de uma forma equivocada é a história, né? Eu vejo assim, às vezes trabalhos que fazem um percurso histórico muito grande, querem fazer um percurso histórico muito grande, mas se limitam ali a 2, 3 páginas, né, para, sei lá, Então, para falar de 300, 400 anos, né? Então, eu vejo que dentro da história a gente ainda precisa encontrar também as delimitações para
não pisar, né? Se um É, historiador pega um trabalho jurídico nosso ali, eu tenho ele feito passa algumas mal, bancas, né? né, Gustavo? Eu tenho feito algumas bancas de graduação, de cursos tecnólogos, e o que eu enxergo do problema do profissional, do estudante de direito dentro da história, é que a grande maioria, para não dizer todos, né, óbvio, mas assim, 90% dos trabalhos de direito que tem uma parte do trabalho que vai trazer o esforço histórico, eles trazem a história como se fosse um evento linear. Aconteceu isso, depois isso, sucessivo. E não, eu preciso demonstrar os processos que fizeram esses eventos acontecerem, eu preciso demonstrar quais eram as lutas, quais eram os impasses, qual era a situação política que me levou aquilo. Mas a maioria, a grande maioria dos meus alunos, inclusive, quando vão fazer esse trabalho de discurso histórico, eles trazem essa história linear, que a gente chamava, né, quando eu estudava para o ensino médio lá, para fazer cursinho preparatório para o vestibular, e a gente chamava de história de cúpula. E isso ficou muito arraigado, né, nas pessoas. Então, grande parte dos estudantes de direito continuam enfrentando essa história de cúpula, essa história linear, como se fosse uma linha sucessiva de eventos, aquela linha do tempo que a gente estuda lá no ensino médio. E a gente precisa se libertar disso. Então, se eu for fazer um discurso histórico, primeiro, eu preciso delimitar, não dá para fazer, como você disse, um esforço histórico de 500 anos. Se eu for fazer um esforço histórico de 500 anos, que eu dedique pelo menos um capítulo inteiro, né, para fazer isso. Então, como que eu fiz na minha pesquisa para tentar não cair nessas armadilhas? Porque são armadilhas, né? A gente não está livre delas. Eu, primeiro, foi um terço, a primeira parte do primeiro capítulo somente. Eu analisei um evento específico, que foi o surgimento dos presídios no Brasil, de que maneira esses presídios surgiram, e eu sempre me preocupava com quais foram os conflitos que envolveram aquele evento. Então, por exemplo, a gente teve o surgimento da casa, aqui, nosso primeiro presídio foi a Casa de Custódia da Corte, né? Que até hoje está lá no Rio de Janeiro. Como que essa casa surgiu? Aí eu mostro que ela surge primeiro com aquela ideia do panótipo dos irmãos Bentham, mas que eles não conseguem executar porque é muito caro, né? Aquela estrutura, aquela mega estrutura. E aí, a partir disso, o que que gerou? Gerou um conflito entre o sanitarismo e a possibilidade empírica. O que que aconteceu? E aí eu vou até, por exemplo, os conflitos regenciais, a gente não lembra disso, mas no período regencial do Brasil, houveram diversos conflitos para saber quais seriam as perspectivas científicas que iam liderar ali as tomadas de decisões, né? Porque o período regencial foi meio que um governo coletivo, dividido ali em diversas áreas, né? Dividido ali em diversas áreas geográficas do Brasil. Então, para tentar fugir dessas armadilhas, eu busquei fazer esse percurso não linear. Não, é excelente. Acho assim que ficou muito bem explanado, né, para o pessoal. E realmente a gente tem que tomar bastante cuidado, né, com essa utilização de outras ciências, né, dentro dos nossos trabalhos. Professor, a gente tem uma perguntinha aqui, já tem um tempinho, da Grace Kelly. Vamos ver o que que é. Minha faculdade é particular, com isso em experiência e pesquisa, como começar? Gente, a gente não está fugindo do tema da live, a gente vai entrar agora, né, na parte da advocacia, porque realmente essas perguntinhas iniciais são coisas assim que eu sempre gosto de fazer, né, para os nossos palestrantes, para a gente compreender como é que é a trajetória deles no âmbito da pesquisa. Mas a gente já vai entrar daqui a pouquinho na parte específica da advocacia, da atuação profissional, dessa relação entre mestrado, tá bom? Para responder a pergunta dela, professor? Sim, por Ah, favor. não, tudo bem. Então, Grace, eu agora, inclusive, eu sou professor de instituições particulares, né? E o que eu incentivo, inclusive os meus estagiários, a grande parte deles é de faculdade particular, e o meu incentivo é porque eu faço a seguinte pergunta: quantas pessoas estão formando na sua faculdade, né? Quantas pessoas estão formando ali? E quantas delas têm o mesmo objetivo que você, talvez? E o que que vai fazer com que você... Deu uma travadinha, professor Felipe. Não sei se foi só na minha aqui. Como é que tá aí, pessoal? Travou para vocês também? Deixa eu tirar essa pergunta aqui, vamos ver se melhora.
professor Felipe caiu, mas ele já vai retornar. Vamos aguardar um pouquinho. Pessoal, mas assim, a questão de estudar em faculdade particular, né, já dando a minha opinião enquanto professor, né, não volta, eu sou aluno de uma instituição privada, né, mas eu consegui ingressar em três, né, eu fiz 3 processos seletivos em instituições públicas e fui aprovado. Eu acho assim que, realmente, a instituição privada, muitas delas, não tem tanto incentivo à pesquisa como é uma instituição pública, mas existem outros caminhos, né, que a gente pode seguir. Por exemplo, o caminho que eu tentei seguir extra faculdade foi participando de muitos congressos, né? E nesses congressos eu fui fazendo network, eu fui vendo o que o pessoal estava pesquisando. Eu comecei, né, a estudar sobre o processo de escrita, vi alguns materiais científicos, né? E tinha um professor também que eu via que tinha um perfil mais de pesquisa, né? Eu peguei mentoria com esse professor. Então, assim, dá para a gente lidar, né, com essa questão, às vezes, da faculdade não incentivar, né? Tem cursos que hoje na internet está muito mais fácil de a gente fazer, mentorias, né? O próprio GPS, né, que é o meu programa de mentoria, eu ensino, né, não só as etapas, né, como que você pode superar as etapas dos processos seletivos, mas também, né, eu ensino sobre o processo de escrita científica, eu ensino sobre a produção científica, né, de artigos, resumos, ensaios. Então, assim, existem caminhos, mas a gente precisa ter essa percepção, né? Essa percepção saindo ali da caixinha, porque realmente, às vezes, as faculdades não nos incentivam, né, a fazer isso. O professor Felipe já está na área, vou colocar ele aqui de volta. Problemas técnicos, professor. Voltamos. O Não, o celular Instagram, superaqueceu. vixe, o Instagram, acho que nessa semana, na semana passada, ele também está com uma instabilidade, né? Eu fiz algumas lives com alguns professores e a gente teve alguns probleminhas, mas a nossa aqui ainda tá tranquilo, né? Foi só agora que tá desse probleminha. Não, maravilha. Foi o celular superaqueceu. iPhone, né, gente? Pelo amor de Deus. Enfim, bateria, superaquecimento, é só isso que acontece. Você paga caro para isso. Enfim, como eu estava falando, professor, na verdade, o que eu indico para os meus alunos é também, mesmo as faculdades que eu participo, eu geralmente costumo levar muitos eventos científicos, fazer mesmo, produzir eventos científicos e ter também uma ideia de como a pesquisa é importante. Mas o que eu falo para eles também é para eles sempre procurarem fora da faculdade também, né? É importante, como você bem disse, né? A internet, você hoje, principalmente com a pandemia, nós tivemos aí uma nova era, né? Da comunicação. Essa nova forma de se pensar, né? As metodologias de ensino através do Instagram. Vamos pensar na nossa graduação, professor. Você também formou em 2018, é isso? 2019. 2019, então você entrou em 2014. 2015, 2015, 16, 2015, 17, primeiro 18, ano, né? 19. Yes. Então, na minha época, por exemplo, em 2013, você falar de pesquisar direito pela internet, nossa, você era achincalhado, não, isso aí não é verdade, isso aí é coisinha de cursinho. Então a gente mudou essa perspectiva, né? Hoje em dia você tem o Lenny Streck dando palestra no Instagram, fazendo live no Instagram. Você tem o Clóvis de Barros fazendo podcast. Então a gente teve essa transformação e isso é muito benéfico para a gente. A gente tem que saber aproveitar isso. Para a gente, como pesquisador, como professor, né? E como qualquer outro profissional do direito. Então, excelente. Eu estava até comentando sobre isso, da possibilidade, né, que a gente tem de cursos, livros, materiais, mentorias, né, com a internet. E, assim, né, toda universidade, mesmo ela sendo particular, sempre vai ter um professor ali que ele é mais engajado na pesquisa, né? Então, chega para conversar com esse professor, pega ali uma orientação informal. Foi o que eu fiz, né? Eu pegava essas informações, essas orientações de modo informal, porque tinha muitos obstáculos, né? Quando eu comecei, eu fiz esse meu primeiro artigo na minha faculdade, não tinha nem PIBIC consolidado, nem PIVIC, não tinha nada. A gente chegava lá para conversar na pós-graduação de pesquisa e não tinha pesquisa, sabe? Então, foi uma dor que eu tive, né? E que eu lutei, né? Para correr por fora, para conseguir fazer, porque era algo que eu gostava, né? Então, eu estava até falando da questão da possibilidade dos congressos. Você bem colocou essa possibilidade que esse período de pandemia está nos proporcionando de ter eventos assim, lives,
várias lives, né, e de pesquisadores, pessoas que às vezes ficavam muito restritas, né, até pouco tempo atrás, só os ambientes universitários, naquela questão física, e hoje, por conta da internet, a gente tem essa possibilidade, né? Então, acho que é muito bacana e dá sim, né, Grace? Dá para você fazer pesquisa, mesmo que essa faculdade, né, não incentive. E E, aproveitando para professor, né? responder o Claudinei também, dá para fazer ciência também, né? O direito pesquisado, ele é científico. Talvez o direito praticado ele não esteja tão comprometido com a verdade ou com os aspectos científicos, mas dentro da pesquisa em direito nós buscamos fazer ciência, ciência social aplicada, né? Sim. Eu achei interessante, né, esse questionamento dele. A impressão é que temos dois direitos. Direito Uhum. enquanto dogmático, enquanto ciência. As faculdades se resume a estudar a lei puramente dogmático. Realmente, né, a gente tem essa perspectiva, mas sim, né, a gente faz ciência, tem sim possibilidades de a gente fazer ciência. E professor, né, para a gente não ficar se delongando demais nessa parte que a gente estava, né, dessa questão do mestrado em si, né, eu queria falar agora com você sobre a parte principal, né, que foi inclusive o tema que a gente se propôs a falar aqui, que é em relação, né, à advocacia, a questão do mestrado, né, na atividade profissional. Eu queria saber um pouquinho de você, como é que o mestrado, né, tem impactado a sua atuação profissional, né, você é uma pessoa que tem múltiplas profissões, como é que isso tem impactado nas suas profissões, especialmente também na advocacia, né, quais são os benefícios, como que os advogados, né, podem estar aí turbinando a advocacia com esse título de mestre. Como é que você enxerga essa questão? Então, como eu tinha falado no início, né, professor, o título de mestre e o título de doutor, quando você os obtém e vai praticar advocacia utilizando-os, você acaba tendo a possibilidade de construir um discurso de autoridade dentro daquele assunto, né? Então, principalmente se você conseguir conciliar a área do seu mestrado e do seu doutorado com a área da sua atuação. Então, você acaba tendo ali uma projeção dentro daquela área muito bacana. Então, você traz uma boa impressão para quem vai ler as suas petições, né? Você traz uma boa impressão para o seu cliente, para ele entender que você de fato é uma referência naquele assunto, que você compreende aquele assunto o qual você está escrevendo, né? Que não é uma coisa que você está fazendo ali de maneira aleatória. E outra coisa, outra perspectiva também é na escrita. A, principalmente, para mim, principalmente, né? As minhas petições foram muito enriquecidas com a minha pesquisa, né? Inclusive, uma que me marcou muito foi uma petição que a gente fez em conjunto para a interdição do semiaberto do Presídio de Trindade. E aí, ali, grande parte da petição estava inserida partes da minha pesquisa. Então, essa apropriação profissional do que você faz academicamente, ou do que você faz cientificamente, traz para suas petições, para o seu trabalho, para sua atuação profissional, uma, um quê de muito mais é, legítimo. Você legitima o seu trabalho profissional a partir da sua escrita. Não por acaso, né? Se você pegar lá o doutorado da USP, você vai pegar ali 6 licenciados por exercício do STF. Então, isso não é por acaso. É porque essas pessoas se tornaram referências nas suas áreas, né? E são professores da USP. Então, são pessoas que têm mestrado, doutorado. Para quem não sabe, o Joaquim Barbosa, por exemplo, fez doutorado na Universidade de Paris, junto com o Clóvis de Barros, né? Foram orientados pelo Bourdieu. Então, você trazer para a sua atuação profissional esses aspectos acadêmicos, científicos, esses conceitos, essas categorias, você enriquece muito a sua atuação. Então só vejo vantagens, para ser sincero. Eu vejo dificuldade no momento em que você está fazendo o mestrado. E aí realmente é muito difícil conciliar, principalmente se você for um servidor que não tem direito à licença para fazer. É muito difícil mesmo. Mas com o título, as coisas tendem a melhorar e muito. Tanto na sua satisfação pessoal, quanto do ponto de vista financeiro. E outra coisa que impacta muito do ponto de vista profissional para quem quer concurso, né? Se você for pegar as provas de título atualmente, antigamente não. Antigamente, prova de título dava 10 pontos por atuação profissional, 20 pontos para quem já era servidor público. Hoje não. Hoje é especialização, mestrado, doutorado. Imensa maioria. A imensa maioria das provas de título de concurso. E eu digo isso porque eu acompanho a vida de concurso público, né? Eu trabalho com isso e sou concurseiro, assim.
nas minhas horas vagas eu sou concurseiro. Então, os editais hoje, eles trabalham especialização, mestrado e doutorado. Hoje você não tem mais aquela gama de pontuações que você tinha antigamente. Então, se você tem ali 2 pontos a mais que seu concorrente, imagine quem já não reprovou no vestibular por 1/10, quem já não ficou em segundo lugar por critério de desempate. Eu, por exemplo, num concurso antes do mestrado, por critério de desempate da idade, eu fiquei empatado em primeiro lugar com outro rapaz, e ele tinha 37 e eu tinha 24. Então ele ficou em primeiro lugar pela idade. Se eu tivesse já o mestrado, eu tinha ficado 2 pontos à frente dele. Então traz essa diferença. 2 pontos é muita coisa, muita coisa. E geralmente é isso, é 1 ponto. Professor, tem uma travadinha. Não sei se foi só aqui para mim. Como é que tá aí, pessoal? Vocês estão. A gente perdeu o professor. Enquanto o professor não volta, ele caiu, né? Mas eu acho assim que muito bacana, né? Toda a fala que ele trouxe aqui em relação aos concurseiros, né? Que eu vejo que as pessoas falam assim, não, para que mestrado? Né, eu quero concurso público. E a gente viu, né? O próprio professor Felipe falando da experiência pessoal dele, né? Se ele tivesse um mestrado, ele teria sido, né, classificado, porque não adianta nada você passar no concurso público, você ser aprovado, se você não está dentro do número de vagas, né? Então eu vejo que realmente o mestrado, né, um doutorado, esse título ele é muito importante, seja para concurso, seja para sua advocacia. Né, eu, direto ao posto, né, para até nos meus stories aqui, algumas oportunidades profissionais que são dirigidas para as pessoas que têm mestrado. Recentemente eu vi uma oportunidade no Conselho Federal da OAB, que eram direcionadas para mestrandos e mestres. Eu estava até conversando com o professor Felipe sobre isso. Vou até esperar ele voltar aqui para a gente continuar, mas assim, oportunidades profissionais boas, por exemplo, salário era de quase 10 mil reais, né? Então assim, tem algumas oportunidades profissionais que são restritas, né, também a mestres. Então, assim, acho que só tem benefícios. E a gente tem o que ali? 2 anos passa rápido. Muitas pessoas optam por fazer uma pós-graduação lato sensu, que é 1 ano, às vezes 1 ano e meio, né? O mestrado é 2. Então, assim, a diferença não é muito grande. Para os benefícios, né, a médio e longo prazo que você vai ter. Se dedique 2 anos ali, né, e pense a médio e longo prazo. Então, o mestrado é muito importante por essa questão, professor. Eu estou falando, complementando bem o que você falou, e comentando com o pessoal, né, que recentemente eu até compartilhei nos meus stories, a gente estava conversando sobre uma oportunidade profissional no Conselho Federal da OAB que era restrita para mestrandos e mestres. Né? Então, assim, tem algumas oportunidades profissionais, né, que o mestrado também nos possibilita, que são direcionadas para essas pessoas que têm uma formação acadêmica. E às vezes a gente não sabe, mas existem outras possibilidades que não é só o mestrado científico. Hoje a gente tem a figura do mestrado profissional, né? A gente tem vários magistrados, vários promotores, pessoas com forte atuação profissional que estão fazendo mestrado. Né? Antes a gente pensava em pesquisa, às vezes num caráter muito teórico, né? Muito no campo da abstração, e hoje a gente tem um perfil, né? Eu vejo muitas universidades, um perfil muito de pesquisas empíricas, né? Para resolver questões reais, né? Problemas reais. Então, as pessoas também têm a possibilidade de fazer um mestrado profissional, algo ali que tenha total relação, né, com a atividade profissional dela. E, enfim, né, voltando a bola para o professor, ele estava falando sobre o concurso público, que se ele tivesse um mestrado, né, ele teria ficado na frente do outro concorrente. Eu estava só Isso. complementando aqui, enquanto você voltava. Então, como eu estava dizendo, atualmente a gente tem essa limitação, né? Os títulos hoje não são mais tão diversos quanto eram antigamente. Até porque a grande maioria dos títulos que eram dados antigamente foram cassados por decisões judiciais, né? Então, por exemplo, entendeu que se você der pontuação privilegiada para quem já era servidor público, era considerado tratamento diferenciado. E aí feria o princípio da impessoalidade. Então, justamente para evitar isso, atualmente você tem cada vez mais uma redução dessa gama de títulos. E a grande maioria dos concursos, principalmente concurso de carreira, né, delegado, juiz, promotor, defensor público, procurador, eles têm privilegiado a especialização, o mestrado e o doutorado. E outra coisa, outra oportunidade que tem aparecido muito desde que eu ingressei no mestrado é a possibilidade de confecção de pareceres
né? E isso eu nunca tinha nem ouvido falar na graduação sobre esse mercado. E isso tem aparecido muito, recursos administrativos em concursos públicos, né? Parecer administrativo para falar sobre uma eventual falha da banca, e aí você faz um parecer para subsidiar um recurso daquele candidato. E isso tem sido tenho tido algumas oportunidades nessa área, tenho recusado algumas também, né, pela falta de tempo, mas é algo que com a atuação acadêmica você acaba tendo uma projeção maior. Consultoria para escritórios de advocacia também aparece, vez ou outra, né? Por causa da área de formação, da área de atuação e dessa convergência entre o mestrado e a advocacia. Então, sinceramente, eu não vejo nenhum empecilho e não vejo... Na verdade, hoje eu não vejo a advocacia ou qualquer outra área do direito desligada da academia, de maneira geral. É preciso que a gente incentive, inclusive, essa inserção da academia, do serviço e da comunidade, que esses três setores estejam andando de mãos dadas, né? Para que a gente possa, de fato, produzir uma ciência que tenha efeito concreto também. Excelente, professor. Para todas as áreas, né? Não tem como a gente correr. A gente ter mais qualificação, eu escutava muito durante a faculdade que o direito estava saturado. Mais de 1 milhão de advogados, né? A gente escuta muito esse discurso, né? É muito forte. E quando a gente começa a analisar, né, outras perspectivas, e a gente olha para o mestrado, com essa perspectiva também, de trazer essa contribuição para o nosso lado profissional, é muito interessante, né? Porque quantos são os advogados que têm um mestrado? Agora, quando a gente olha para uma pós-graduação lato sensu, é claro que a pós-graduação lato sensu tem sim a sua importância, principalmente para a atuação profissional, mas, assim, algo eu vejo pessoas, às vezes, na faculdade, terminando o curso, já estão fazendo uma pós-graduação, né, lato sensu. Então, virou como se fosse uma graduação, né, atualmente. Todas as pessoas ingressam, né, em uma pós-graduação lato sensu e acaba que não se torna um diferencial, né? Agora, o mestrado, a gente tem essa possibilidade de realmente, assim, se posicionar como autoridade, como bem você colocou, né, no mercado. O mercado de pareceres foi algo que eu achei bem bacana de você comentar, porque eu também vi, né, algumas oportunidades assim que eu achei bem interessante, né, algumas oportunidades também, algumas que eu vi em São Paulo para trabalhar com algumas revistas científicas, oportunidades boas, de bom salário, assim. E são coisas que a gente não vê, por exemplo, para advogados em início de carreira, né, oportunidades, por exemplo, para advogados em início de carreira, geralmente é uma remuneração ali de R$ 1.000, né, R$ 2.000, para a pessoa trabalhar demais, né? Então, quando ela tem um posicionamento, né, como autoridade, como um mestre, ela tem essa possibilidade, né, de galgar cargos mais altos, né, melhores remunerações. Então, isso vale para concurso público, né, também na questão da gratificação, né, do adicional que tem, se a pessoa já é concursada. Enfim, né, eu acho que tem muitos benefícios aí que às vezes as pessoas não enxergam pela falta de divulgação. As pessoas às vezes não divulgam e o que a gente está fazendo aqui é muito bom, né? Justamente para mostrar para o pessoal que existe esses outros caminhos, né? Que realmente o mestrado pode sim turbinar a sua advocacia, o seu concurso público, a sua atividade profissional. Eu estava também conversando com o professor Thales da semana passada e ele me falou justamente a mesma coisa que você falou, professor Felipe, em relação às teses que ele desenvolve na defensoria, né? Coisas assim que antes ele não tinha uma maturidade, né, que ele tem atualmente por conta do mestrado. Então ele consegue realmente até aperfeiçoar o trabalho dele enquanto defensor por conta do mestrado que ele está desenvolvendo. Isso é muito bacana. Você falou também da questão, eu lembro do início da sua fala, que você falou sobre a questão de se tornar referência em uma determinada área. E eu vejo que isso é muito bacana. Quando a gente ingressa no mundo da pesquisa, a gente quer, né, se tornar referência em uma determinada área. Eu acho que é muito bacana. A gente quer, uma coisa que eu sempre converso com os meus mentorados, né, sobre a questão do legado. Né? Qual o legado que você quer deixar para o mundo? Você quer ser mais um? Ou você quer construir algo robusto, uma pesquisa, por exemplo, que passe aí, sei lá, décadas e você ainda seja reconhecido por aquilo. Né? Por exemplo, coisas reais. Né? Um exemplo que eu sempre gosto de dar da pesquisa daquela juíza de Anápolis e do suco de uva, né, que aumenta a questão dos acordos nas audiências. Então, assim, são problemas reais que uma pesquisa vai lá e consegue resolver, né, consegue solucionar. Então, tem muitos caminhos e, realmente, assim, eu acho que de toda a sua fala foi muito boa.
tanto de preparação, né, as dicas que você deu. Acho que o pessoal que aqui assistiu a live está muito contemplado. Né? E eu só tenho mais uma última perguntinha para te fazer, até para a gente não roubar muito do seu tempo, a gente já passou das 9, que é em relação, né, à sua gestão de tempo. Eu queria saber um pouquinho mais como é que foi a sua gestão de tempo enquanto você estava fazendo o mestrado, né, trabalhando, agora você já terminou o mestrado, enfim. Mas como é que foi a sua gestão? É uma pergunta assim que eu vejo que é importante, né, que as pessoas às vezes pensam assim, mas não dá para me conciliar, o mestrado eu vou ter que me dedicar exclusivamente para fazer um mestrado, né, e a gente vê que, na realidade, a grande maioria dos pesquisadores no Brasil tem uma atividade profissional, né, eles não ficam exclusivamente por conta da pesquisa. Até seria interessante, né, que, enfim, houvesse incentivos para que a gente pudesse se dedicar integralmente às pesquisas, aí a gente teria pesquisas mais qualificadas, mas a realidade é que a grande parte das pessoas também tem uma atividade profissional, né, e a gente consegue conciliar. Eu queria saber como é que foi a sua gestão, né, de tempo. A última perguntinha que eu queria fazer para você, professor, para a gente fechar esse nosso debate aqui com chave de ouro. Eu ia fazer justamente esse último comentário que você fez, né? Assim, quando a gente fala de pesquisa, a gente sabe que o ideal era que nós pudéssemos ter uma dedicação exclusiva para a nossa pesquisa. Isso é realidade. No entanto, o ideal também é que houvesse bolsa de pesquisa para todos os que fazem mestrado e doutorado, para todas as pessoas que se dedicam a essa área. E o que não é realidade, né? Quando você pega alguns programas, você tem 20 vagas, 12 vagas, 15 vagas e 2 bolsas, né? Ali naqueles programas. Então, a realidade acaba trazendo a necessidade de trabalhar enquanto você está fazendo, de conciliar a sua vida profissional com a sua vida acadêmica. E eu fiz isso desde o início, não só do mestrado, mas desde a graduação. E a minha gestão de tempo era ela vai muito mais de uma gestão de prioridades do que de uma gestão de tempo. A minha prioridade sempre foi o estudo. Então, quando eu trabalhava, eu era agente prisional, ou quando eu era agente de combate a endemias da Prefeitura de Goiânia, ou quando eu era técnico administrativo da Saneago, eu sabia que ali eu precisaria me dedicar ao meu trabalho e tudo, mas a minha prioridade sempre foi inicialmente a graduação e posteriormente o mestrado. Então, embora eu tivesse que causar alguns desgastes, né? Você vai se desgastar no seu local de trabalho, mas eu tive a sorte também de sempre contar com equipes muito compreensivas comigo, né? As pessoas sempre foram muito compreensivas, entenderam o meu posicionamento, a minha necessidade. Então, muito mais do que uma gestão de tempo, inicialmente, foi uma gestão de prioridades. Existiram momentos em que essas duas prioridades se chocavam. E aí eu tive que escolher uma delas. Então, no mestrado, por exemplo, né, eu lembro que no meu plano de carreira estava previsto que eu poderia ser liberado para fazer prova só. Eu não podia ser liberado para fazer as aulas. Ela é continuada, né? Nós temos uma avaliação continuada no mestrado. Então, todos os dias são avaliações. E aí eu apresentei uma declaração do curso, informando que todas as aulas eram avaliativas. E aí eu consegui a liberação para fazer uma matéria, né? Aí para eu não desgastar, eu fazia as outras matérias no momento em que eu não estivesse trabalhando. Eu fiz matéria sexta-feira à noite, sábado de manhã, para tentar ali desgastar menos, né? Mas acabei gerando esse desgaste aí para pegar, inclusive, matéria obrigatória, que era seminário integrador, que era de metodologia. Então, inicialmente é uma gestão de prioridade e depois é uma gestão de tempo. E aí, na gestão de tempo, é saber que durante pelo menos dois anos, você vai estar ali com o seu tempo quase que integralmente comprometido de segunda a sábado. Excelente, professor. A sua fala, né, eu achei bem interessante. A gestão de prioridade, né? E a gestão de tempo vai ser consequência, né, da gestão de prioridades. Eu achei muito, muito interessante. Inclusive, na primeira aula da maratona, eu falei bastante sobre planejamento, né, e também falei um pouquinho sobre a questão de micrometas, né, com o pessoal. Foi uma aula muito bacana. O pessoal que está entrando depois, que tiver interesse, né, em assistir essa aula, está muito bacana, né, porque realmente a gente precisa saber fazer uma boa gestão de tempo. Como bem o professor colocou, a gestão de prioridades, né, o que é prioritário na sua vida, como a gente viu do professor Felipe, o mestrado tinha um nível elevado de prioridade na vida dele. Então, ele fez de tudo para que isso acontecesse, né? Então, eu acho que essa postura de colocar como prioridade
ela é importante desde o processo, né? E desde que você está pensando ali em fazer o mestrado, o quão importante isso é para você. Se não for tão importante, possivelmente um outro candidato que coloque aquilo ali como prioridade na vida dele, ele vai te superar, né? Então, assim, isso é algo um pouco óbvio, né? Mas que a gente acaba se esquecendo aí na correria do dia a dia, mas que eu acho que é muito importante, né? Gestão de prioridade, acho que um dos grandes ensinamentos aqui, né, que a gente pega do professor Felipe, gestão de prioridade e gestão de tempo vai ser uma consequência. Então, assim, foi muito bacana, né, essa sua explicação. E tem um dilema aqui do Claudinei no chat, dilema Tostines. Para aprender a fazer pesquisa, precisa entrar no mestrado, e para entrar no mestrado, precisa saber fazer pesquisa. Mas Tem isso. são em Mas igual a níveis gente... distintos, né? São em níveis diferentes. Né? níveis distintos. Né? A gente, para entrar no mestrado, a gente tem que ter uma noção ali. Né? A gente tem Isso. que não sair um pouco daquela abstração, né? Daquela pesquisa muito introdutória que a gente tem na graduação. Mas os professores não estão esperando ali uma dissertação, né, a nível de mestrado. Pronto, Eles né? Eles entendem. não querem a Né? dissertação. Então, eles não querem dissertação pronta. É um trabalho ali de 10, 15 páginas. Não é uma dissertação ali que vai ter umas 80, 100, mais 100 páginas. Então, são níveis, né, diferentes de gradação. E a gente vai evoluindo nessa escadinha enquanto pesquisador. Uma das coisas que eu fiz agora, professor Felipe, com os meus mentorados, porque eu vejo, né, que uma das grandes dificuldades realmente é em relação à metodologia. Então, o que eu fiz? Né? Eu falei, vamos criar um grupo de estudos para a gente discutir questões metodológicas. Né? Como é que a gente utiliza, por exemplo, a história de uma forma correta nas pesquisas? Como é que a gente utiliza o direito comparado? Então, a gente está fazendo encontros mensais desse grupo de estudos, dos mentorados, justamente para discutir essas questões, né, relacionadas à pesquisa. E eu acho que é muito, muito bacana porque funciona muito nessa dinâmica das aulas de mestrado, né, que não é aquela figura do professor da graduação só vomitando matéria em cima da sua cabeça. Não, é uma perspectiva bem dialogada, né, que todos têm a oportunidade de falar. A gente elenca sempre a cada encontro um mediador para fazer a mediação do texto e depois a gente começa a discutir, cada um traz as suas percepções e os mentorados já vão entrando ali no clima, né, das aulas de mestrado. Então, eu acho que é muito bacana, né, a gente começar a entrar, né, de cabeça quem quer ingressar no mestrado, estudar metodologia, começar a ler artigos científicos, que aos pouquinhos a gente vai chegando lá. Né? Não é uma trajetória muito fora da curva. Por exemplo, né, aproveitando que você está aqui, é uma notícia em primeira mão. Né? Hoje, uma mentorada veio conversar comigo que ela foi aprovada na etapa oral, né, de Direitos Humanos, da UFG. Então, eu fiquei bastante feliz por ela. Né? Assim, era uma pessoa que, quando entrou no GPS, ela não tinha nenhuma experiência anterior com pesquisa, tinha feito só o TCC dela muitos anos atrás, ela estava na advocacia, né, e ela estava retornando para esse universo acadêmico de pesquisa. Então foi muito bacana. Assim, a gente está esperando agora só a questão da prova da última etapa, dos recursos e também da última etapa, né, de análise curricular. Mas assim, já é uma vitória. Né? Ela passou num processo super concorrido, teve muitos inscritos, ela superou todas as etapas. Né? Então, eu acho assim que a gente não precisa ser um super pesquisador, ter feito várias iniciações científicas durante a faculdade para ingressar no mestrado. Né? Tem pessoas que vão passar, inclusive, sem ter feito nenhuma iniciação científica, sem nenhuma publicação. Mas é claro, tem que se dedicar para as etapas. Né? Então, só esse comentário que eu queria fazer. Né? E também te agradecer, professor Felipe, te perguntar, né, se você queria deixar uma mensagem final para o pessoal Eu de quero todo esse papo agradecer que a gente teve também. hoje. Quero agradecer pelo papo, pela conversa, quero agradecer pelo convite. Para mim é sempre um prazer poder participar, né? Porque a gente, como eu disse, né, a gente não faz pesquisa para ficar, para elitizar o conhecimento, a gente faz para democratizar, né? Então, esses momentos são momentos de democratização do conhecimento, das importâncias, e às vezes, para a gente que está daqui, a gente enxerga coisas que quem está de lá não vê, e vice-versa. Então, eu acho muito importante, eu agradeço o convite, e se eu tiver que deixar um recado, se, se, se dedique à sua carreira, né, acadêmica. É algo que só vai te trazer benefícios, benefícios profissionais, benefícios pessoais, crescimento profissional, perspectivas distintas. Então, pense no mestrado como uma viagem que você vai fazer, né? Eu, por exemplo, sempre que faço uma viagem para um lugar que eu não conhecia, eu volto com impressões distintas e aquilo parece que abriu a minha mente com a mão. E o mestrado é assim.
eu vou ter contato com 1 milhão de metodologias diferentes, com 1 milhão de referenciais teóricos diferentes, e vou poder ali fazer igual igual a gente faz na sorveteria, né? Você vai pegando ali um pedacinho, uma colherzinha, e vai experimentando cada um daqueles sabores, para que depois você possa aprofundar em um desses sabores, e aí você escolhe lá quais são o que vai compor, né, a sua casquinha. Então, quem vai compor a sua pesquisa? Você vai escolher depois de ter esse contato. Então, é uma coisa que eu aconselho, recomendo. Em programas em direito, em programas interdisciplinares, eu tenho visto grande parte dos meus colegas terem uma inserção muito grande nos programas em educação, porque cada vez mais a gente tem tido uma divulgação da ideia de educação em direitos ou educação em direitos humanos, né? Então, tem sido uma interseccionalidade muito importante e que tem engrandecido muito o direito, né? Até eu tenho. Professor, deu uma travadinha na sua live, na sua imagem. O Instagram está nos boicotando. Vamos esperar um pouquinho até o professor voltar. Pessoal, só relembrando, né, o pessoal que chegou por último durante o decorrer da live, enquanto o professor não volta, né, para a gente finalizar a nossa live, amanhã a gente tem o nosso terceiro episódio da Maratona da Aprovação do Mestrado, onde eu vou compartilhar com você 3 estratégias de curto prazo que você pode utilizar, né, para turbinar o seu currículo Lattes, mesmo que você nunca tenha feito pesquisa na sua vida. Tá bom? São estratégias, coisas assim, que vocês conseguem aplicar em dias. Tá bom? Então assistam essa live porque está muito, muito, muito bacana essa aula, né, na verdade, que vai ser amanhã às 20 horas. Se você não fez a sua inscrição, você pode fazer a sua inscrição, ainda dá tempo de você assistir essas aulas. Está no link aqui da minha bio, né, no Instagram. Você faz a sua inscrição e você vai receber o seu link de acesso, tá bom? Essas aulas vão estar disponíveis até, se eu não estiver enganado, quarta-feira da semana que vem. Então, depois disso, essas aulas vão sair do ar. Então, assista, porque a cada aula tem os bônus também. A cada aula vai ter um bônus ali com PDF bem redondinho, que eu estou enviando no nosso canal do Telegram, que está muito bacana. Então, se você assiste essas aulas, né, e começa a colocar em prática, você já vai ver muita diferença na sua preparação. Tá bom? São informações, assim, valiosíssimas que ainda ficam muito restritas aos meios acadêmicos tradicionais e que eu estou vindo aqui, né, compartilhar com você de uma forma acessível, aberta, tá bom? Então assista esse episódio e vamos compartilhar também, né, com amigos. Eu sei que todos aqui que estão assistindo essa live têm amigos, né, que querem às vezes ingressar no universo da pesquisa, dos mestrados. Então vamos ser pessoas também dadivosas e compartilhar, né, essas oportunidades, porque assim a gente consegue ajudar mais pessoas. O professor Felipe voltou aqui para a nossa live, para a gente fazer um encerramento. Estava muito bacana a analogia dele em relação ao sorvete. Voltando aqui, professor. Voltamos. Com os nossos problemas técnicos, mas eu quis voltar, fiz questão de voltar para poder agradecer a presença, poder agradecer todos que verificaram, que assistiram. Indicar que todos que quiserem fazer a mentoria, eu indico o senhor. Sempre tive um contato assim, muito bacana. A sua competência sempre ficou muito clara para a gente, né? E agradecer pelo convite e me colocar à disposição sempre para o que for necessário, eu vou estar sempre aqui. Obrigado pelo convite, fico aberto para os próximos. Eu que agradeço, professor Felipe, foi muito rica, né, a sua exposição aqui, foi uma das lives que mais agregaram, né, conhecimento, enfim, de vários aspectos que a gente tratou aqui hoje, né? Então, realmente só tenho a agradecer a você, né, por estar se dedicando, tirando o seu tempinho, né, que eu sei que é corrido, você tem muitas atividades para contribuir aqui com o crescimento do pessoal, né? Então, realmente a minha gratidão a você e com certeza vamos ter mais oportunidades, né, de fazer próximos encontros. E é isso, né? Uma excelente noite para você, né? E a gente vai conversando, tá bom, professor? Muitíssimo obrigado e uma boa noite. Um abraço para vocês, pessoal. Abraço, pessoal. A live vai ficar salva, viu? Vou deixar salva aqui.